Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é nossa força. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós falamos sobre a importância de você liberar o perdão para o seu próximo. Mas hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando esse próximo começa a pegar no seu pé. Sim, pessoal, vocês já foram perseguidos por alguma causa ou alguma razão, seja em prol do Evangelho, por causa do Evangelho, e glória a Deus se você já foi perseguido em favor do Evangelho, porque isso é uma honra para todos os cristãos. Significa que as pessoas estão vendo Jesus em nós e por isso elas estão nos perseguindo, pelo que tem em nós, que é a presença de Deus. E isso é maravilhoso se você já foi perseguido por causa do Evangelho. Mas também tem os casos de perseguições apenas porque a pessoa não gosta de você. E, pessoal, sinceramente, está tudo bem, até porque nem Jesus agradou a todo mundo, mas a gente precisa aprender a lidar com isso como verdadeiros cristãos, e hoje nós vamos aprender sobre isso. E quando alguém não gosta de mim, ou quando alguém está me perseguindo, como eu devo agir como um verdadeiro cristão se Jesus vai dizer que eu devo amar até o meu inimigo? Qual deve ser o meu posicionamento correto como cristão diante dessas situações? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Vocês estão passando por um momento assim? Se esse assunto te interessou, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês aí nessa introdução, eu acho que todo mundo já passou por um momento assim, de ter uma pessoa que te persegue, seja no trabalho, seja na sua família, porque pode acontecer, né? Vai que pode acontecer. Ninguém tá livre disso, pode ser na sua igreja, por exemplo, pode ser em qualquer lugar do seu convívio, na sua escola, no seu curso, na sua faculdade. Pode acontecer de simplesmente uma pessoa chegar e começar a perseguir você, implicar com você, querer te diminuir na frente das pessoas, simplesmente pelo fato de que ela não gostou de você e pronto. Às vezes a pessoa nem te conhece, ela nem buscou conhecer mais acerca de você, ela simplesmente olhou pra você e quer implicar com você de graça. É assim mesmo que acontece. Com vocês já aconteceu isso? Porque comigo já aconteceu muitas vezes. Desde a época da escola sempre aconteceu de pessoas fazerem isso comigo sem eu ter feito nada, nem conhecer a pessoa e a pessoa já odiar assim de graça. Mas vocês se lembram do que eu falei pra vocês no vídeo passado? Se você não viu o vídeo da semana passada, né, no caso da sexta-feira, eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui pra você ir lá dar uma olhada no vídeo sobre o perdão. Mas quando a gente se coloca no posicionamento certo diante disso, que eu vou explicar pra vocês qual é o posicionamento certo, a gente já tá praticando o perdão também no nosso dia. Então esse vídeo, de certa forma, vai falar um pouquinho sobre o perdão também. A gente já tá colocando em prática esse perdão aí diariamente na nossa vida pra gente ser parecido com Jesus. E pessoal, é bom que algumas pessoas façam isso com a gente mesmo. Por quê? Que a gente precisa ser colocado à prova acerca do nosso fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, bondade, benignidade, sabe? Fidelidade. A gente precisa colocar esse fruto do Espírito para fora. A gente precisa frutificar na presença de Deus e demonstrar que a gente tem esse fruto do Espírito. E como vocês acham que Jesus vai provar a gente? Provar se a gente realmente tem o fruto do Espírito? Só colocando situações tranquilas na nossa vida? Não. Ele vai provar se a gente realmente tem a característica de Jesus, colocando situações difíceis pra gente passar na nossa vida. E a gente precisa aprender como lidar com esse tipo de situação, quando alguém não gosta de nós. Jesus passava por isso, pessoal, o tempo inteiro. Jesus, por ser Deus e fazer muitos milagres, existia um grupo de pessoas que odiava ele, odiava tudo que ele fazia, mentiam sobre Jesus. E quem somos eu e você para não passar por esse tipo de situação? Mas vamos aprender um pouquinho sobre como lidar com essa situação no vídeo de hoje. Isso que é o fundamental, como a gente deve reagir com esse tipo de situação. Seja lá o que estejam fazendo contigo, como você deve reagir como um cristão, para demonstrar o bom testemunho, para provar para Deus que você tem o fruto do Espírito. Provar na prática, não somente na teoria. Como é que a gente deve colocar o fruto do Espírito em prática? Porque isso que é o difícil, né? A gente começar a colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, mesmo quando a pessoa está ali nos odiando. A gente precisa amar ela, precisa buscar em Deus estratégias de
fazer com que ela conheça até mesmo Jesus, porque se ela tá nesse nível de odiar o seu próximo de graça desse jeito, significa que ela precisa de mais de Jesus na vida dela, ela precisa ter esse fruto do Espírito. E sabe, pessoal, a palavra do Senhor vai nos dizer que não é contra a carne, ou seja, pessoas, seres humanos, nem carne nem sangue que nós devemos lutar, mas contra principados e potestades, ou seja, por que a pessoa tá me odiando assim do nada? Se eu nunca fiz nada pra ela, deve ter acontecido isso com alguns de vocês também. Eu nunca fiz nada pra aquela pessoa, eu nunca fiz nada principalmente de mal pra aquela pessoa. Sempre tratei todos bem, por que aquela pessoa tá me odiando? Vocês já pararam pra pensar que isso pode ser espiritual? Que às vezes não é bem aquela pessoa em específico que tá implicando com você, que tá te odiando assim de graça. Às vezes não é a pessoa propriamente, mas o que tá usando ela, sim. Porque uma pessoa que me odeia do nada, sem eu ter feito nunca nada pra ela, ela tem influência negativa na vida dela, que não vem de Deus, porque Jesus nos ensina o quê? A amar o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos. Então, obviamente, eu como cristã não posso ter esse tipo de atitude. Eu como cristã não posso ter esse tipo de comportamento. Então, vocês já pararam para refletir que às vezes a pessoa tá tendo esse tipo de comportamento com você, mas não é ela que tá tendo, e sim o que está usando ela. Sim, pessoal, o mundo espiritual é muito real. Então pode ser que pessoas sejam usadas às vezes para te tirar do sério, às vezes podem ser usadas até para ficar te testando, porque isso pode acontecer, para testar se você realmente é um cristão. Olha o que Satanás fez com Jó. Tirou tudo de Jó com a permissão de Deus, é claro, mas isso é uma demonstração do que acontece na nossa vida real também, pessoal. E às vezes o Senhor permite até para forjar o nosso caráter, para ver se nós realmente somos cristãos. Porque não adianta eu falar aqui para vocês, eu sou cristã, e falar sobre vídeos bíblicos e falar sobre a palavra, se eu não viver aquilo que eu tô pregando para vocês, se eu não viver no meu dia a dia. E como é que vocês acham que eu vou viver no meu dia a dia? Quando vierem situações que eu vou poder colocar em prática, principalmente o amor ao próximo, amar os seus inimigos. Vocês já pararam para pensar no que é isso? E essa pessoa, não é que você colocou ela num patamar de inimigo, mas ela mesma se colocou nesse papel, quando ela começa a te odiar assim do nada. Então, vocês já sabem, primeiro, que não é ela que está te odiando, às vezes pode ser algo espiritual, e acho que em 99% dos casos é algo espiritual, quando a pessoa está implicando com você. E essas situações, pessoal, também podem aparecer na sua vida, até mesmo para tentar te intimidar, principalmente quando acontece na igreja, pode tentar te intimidar a fazer as coisas que você tem pra fazer, porque é muito chato quando tem uma pessoa que fica te perseguindo quando você na verdade não fez nada com ela. E com isso a gente entende que a igreja não é perfeita, nós somos imperfeitos. Como queremos uma igreja perfeita? Se você achar uma igreja perfeita, por favor, não faça parte dela. Você vai acabar destruindo a perfeição dessa igreja com a sua imperfeição. Então, é basicamente assim que acontece. A igreja ela vai ter problemas, vai ter pessoas com diversas personalidades, mas sabe para que Deus permite? Diversas personalidades muitas vezes difíceis na igreja, para a gente poder se deixar ser moldado pelo Senhor, para a gente poder aprender o evangelho na prática. Porque se Jesus deixasse tudo às mil maravilhas pra gente, como a gente ia aprender? Como a gente ia colocar em prática o que Jesus falou, de amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem? Como é que a gente ia colocar isso em prática, pessoal? Qual deve ser a sua conduta com relação a isso? Vocês sabem qual é a conduta certa? A conduta certa é você permanecer amando aquela pessoa e jamais permitir que isso seja recíproco. Porque se você está passando por um momento assim, por uma fase assim, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar, significa que o Senhor está querendo te provar através dessa situação. E não foi o Senhor que criou essa situação, não, não, não. A pessoa se deixou ser usada por Satanás para perseguir uma outra pessoa que não fez nada com ela. Então, obviamente, não foi Deus que criou essa situação, mas Deus está certamente usando essa situação para te aperfeiçoar na fé, para que você tenha a oportunidade de mostrar para Deus que você realmente é fiel ao Senhor, que você realmente tem um coração puro, um coração sincero, um coração igual ao coração de Jesus. O que você deve fazer nessas situações? Amar ao seu próximo, amar os seus inimigos, amar, amar e amar. Afinal, aquela pessoa também é seu irmão ou a sua irmã, e ela está precisando de ajuda, então você tem que ter esse olhar de misericórdia. Afinal de contas, Jesus te amou quando você ainda era pecador, quando você não valia absolutamente nada. Jesus teve esse olhar de misericórdia com você. A gente perseguiu o Senhor, nós o colocamos naquela cruz.
E ainda assim, Ele nos perdoou a tal ponto de nos dar a salvação novamente, de nos reaproximar do Pai. Quem somos nós para agir como a pessoa está agindo conosco? Não, nós devemos pagar o mal com o bem. Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Vamos ler lá no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer para a gente, para o nosso coração. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos, o quê? Pecadores. Então, assim, pessoal, nós não prestávamos, nós não merecíamos o amor de Jesus e mesmo assim Ele derramou esse amor, esse oceano de amor em cima de nós, nos salvando, nos perdoando todas as vezes que nós nos ajoelhamos ali para orar. Então, só pelo fato de você ter recebido esse amor e essa compaixão tão grande de Jesus, você deve demonstrar essa compaixão para as outras pessoas também como uma forma até de gratidão por tudo que o Senhor faz por você. Então, qual é o método que a gente tem que usar e qual é a forma que a gente tem que agir quando alguém está nos perseguindo? O que a gente tem que fazer? Pagar o mal com o mal? Não. Pagar o mal com o bem. Mostrar a bondade, o amor e a misericórdia de Jesus para essa pessoa, porque ela está precisando ouvir a mensagem de Jesus, ela está precisando ouvir que Jesus a ama, para que ela também tenha essa gratidão e comece a não odiar ao próximo de graça, mas a amar o seu próximo, amar até aqueles que nos perseguem. E ela também precisa aprender um pouquinho sobre isso. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13, vai dizer assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E essa pessoa precisa aprender também um pouquinho sobre isso. Então, você jamais, nessa situação, se você está inserido nessa situação, vai pagar o mal com o mal. Mas se a pessoa está te caluniando, está mentindo, está zombando de você, deixa zombar, mas paga o mal com o bem. Sempre que essa pessoa vier falar com você, abrace, trate bem, não trate com falsidade de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que eu prezo muito, pessoal, nos departamentos que eu cuido. Que a gente precisa ser família, que a gente precisa defender uns aos outros e não atacar uns aos outros, porque a gente é ovelha, a gente não é lobo pra ficar atacando os outros. A gente não faz esse tipo de coisa, por quê? Porque a gente precisa ter o fruto do Espírito, o fruto de Deus em nós. Sabe? Então eu sempre ensino até para os jovens, para o grupo de louvor também, tento passar isso para eles, de que nós precisamos ter unidade, nós precisamos ser uma família, porque se a gente não ama o nosso próximo que a gente vê, como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus que a gente não vê? Não faz o menor sentido, não é verdade? Isso a palavra de Deus vai nos dizer. Se a gente não conseguir amar o nosso próximo, como é que a gente diz que ama a Deus? Logo a gente é muito mentiroso. No livro de Jó, no capítulo 5 e no versículo 2, vai dizer assim pra gente bem rapidamente: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Vocês sabiam que muitas vezes as pessoas acabam te odiando assim de graça, como a gente diz, mas às vezes é até porque você tem algo de bom em você e a pessoa infelizmente acaba sentindo inveja. Mas sabe por que ela está sentindo inveja? Porque está faltando o Espírito Santo frutificar dentro desse coração. Porque quando entra as obras do Espírito e o fruto do Espírito dentro de nós, a gente não tem como dar um fruto ruim. A gente só consegue dar frutos bons para o nosso próximo. Mas quando a gente está praticando as obras da carne, a gente não se santifica o suficiente e a gente está vivendo o Evangelho de uma forma desleixada, acaba entrando o fruto da carne, acaba entrando a ira, a inveja, o ódio, o rancor, tudo que é ruim, que é errado, que não presta, acaba entrando dentro do nosso coração. Então, logo, o seu modo de agir, se você está passando por alguma perseguição, o seu modo de agir deve ser este: amar aquela pessoa, ter compaixão, ter misericórdia, mesmo quando ela te atacar, mesmo quando ela quiser fazer algo contra você. Olha, o que eu tenho para dizer para vocês é isso: amem o seu próximo, que a palavra de Deus tem a dizer é isso. Se ele quiser bater na sua face, dá outra para ele bater também, porque isso demonstra que você tem amor, que você tem zelo pelas coisas de Deus e principalmente que você está frutificando, você tem um fruto do Espírito. Talvez você vai ficar mal para as outras pessoas, mas diante de Deus você vai ser aprovado. E muito mais me alegra agradar o coração de Deus do que agradar o coração das outras pessoas. Deixe que minta sobre mim, deixe que me caluniem. Eu tenho um advogado em Deus que é Jesus, que defende as minhas causas. Eu tenho alguém para me defender. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, deixe que caluniem, deixe que persigam. Sempre traga uma palavra de amor, sempre traga um abraço, sempre traga uma oração para aquela pessoa. Porque, de fato, se a pessoa está te perseguindo, você não vê uma motivação para isso, se você não fez nada, seu coração está puro com relação a isso,
significa que aquela pessoa está precisando de ajuda porque ela está manifestando a obra da carne. E isso não pertence a Deus. Então você deve ajudá-la até espiritualmente se você tiver essa oportunidade. Para a gente finalizar esse vídeo, no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 ao 15, vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Então esse texto eu até li no vídeo anterior e eu vou colocá-lo novamente aqui porque é muito importante. Se a gente não aprender a colocar os frutos do Espírito em prática, né, a demonstrar esse fruto, a gente pode até perder a nossa salvação com isso. E como eu falei no vídeo anterior, o perdão ele vai dizer muito mais ao seu respeito, a sua conduta diante de situações difíceis como essa de uma perseguição injusta, vai dizer muito mais acerca de você do que a outra pessoa. Se você perdoar, se você relevar, se você dar outra face, se você não ligar, sabe? Eu sei que às vezes é tentador a gente dar uma resposta ou a gente tratar mal, mas a gente não deve fazer isso, porque não é contra a carne e contra o sangue que você deve lutar, mas sim contra o mundo espiritual que você não está enxergando. Você deve olhar não pela carne, mas pelo Espírito. Não olhe com olhos carnais, porque isso é espiritual. E Deus está querendo certamente te testar. Então seja aprovado nesse teste. Passe direto, não fique de recuperação. Passe direto nesse teste de Deus, que Deus com certeza está forjando o seu caráter, porque Ele está querendo colocar em prova aquilo que você carrega dentro do seu coração. Cada um oferece aquilo que tem dentro de si, não é verdade? Isso é muito real. Cada um vai oferecer aquilo que tem, seja de bom, seja de ruim. Então tenha misericórdia dessa pessoa, assim como Jesus um dia teve misericórdia de você. E como eu falei, pode ser por questão de inveja. E isso é obra da carne, pessoal. Tudo obra da carne. Todas as calúnias, as mentiras, tudo é obra da carne. Você precisa, se possível, até ajudar essa pessoa. Você vai estar demonstrando que você ama até mesmo aqueles que te perseguem, os seus inimigos. Nós temos Estevão, pessoal. Um exemplo dentre centenas de exemplos que nós poderíamos citar aqui, de homem de Deus que foi misericordioso até a morte, até no momento que ele estava sendo sacrificado. Estevão era o primeiro cristão que ali estava sendo sacrificado por causa do nome de Jesus. E Estevão, ele morreu, recebeu a sentença de morte por pedrada. Ele morreu sendo apedrejado. E você imagina a dor de uma pessoa que está sendo apedrejada, e principalmente apedrejada por causa de uma injustiça, sabe? Porque ele era um homem justo, ele só estava pregando o amor, ele só pregava Jesus para as pessoas, ele estava sendo morto por causa daquilo. E no momento que ele está ali entre a vida e a morte, literalmente quase morrendo, a palavra de Deus vai dizer que ele olha para aquelas pessoas e ele clama a Deus por aquelas pessoas, e ele fala: Senhor, não lhes impute esse pecado, não faça cair essa culpa sobre eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E você vê que Estevão, mesmo diante da morte, mesmo diante daquela condenação injusta, e diante daquelas pessoas que estavam matando ele não teve raiva daquelas pessoas. Existe perseguição maior do que alguém te matar? Não, gente, não existe. Eu acredito que vocês não estão passando por nada parecido assim, né, na vida de vocês. Então, o que é uma perseguição assim, pessoal? Só uma perseguição de uma pessoa que não gostou de você e quer te perseguir. O que é isso diante da morte de Estevão? Que foi perseguido até as últimas consequências e morreu apedrejado. Mas mesmo assim, estando entre a vida e a morte, ele olha para os céus, ele intercede por aquelas pessoas, ele fala: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão já não vivia mais pelos olhos mortais, pelos olhos carnais, mas pelos espirituais. E nós precisamos aprender com a história de Estevão, aprender a sermos fiéis até o fim e amar ao nosso próximo como Deus nos amou. Porque se a gente olhar quem nós somos e quem Deus é, a gente não precisa nem mais ter argumento para esse vídeo, porque o amor de Jesus é tão grande por nós, mesmo a gente falhando todo dia com Jesus, que não tem nem como a gente não perdoar o nosso próximo e a gente não relevar esse tipo de coisa. Então, como você deve agir diante de uma perseguição, diante de alguém que está te caluniando, que está te entristecendo, que está te difamando, que está te ridicularizando ou debochando das coisas que você faz? Como você deve agir diante disso? Você deve agir pagando o mal com o bem. Você deve agir colocando o amor de Jesus nas pessoas, porque o amor, ele constrange. Principalmente o amor de Jesus, ele constrange as pessoas. Você vai ver que se você tratar essa pessoa com amor, com carinho, devolvendo o mal que ela está te fazendo com o bem, ela mesma vai se constranger,
ao ponto de ela mesma parar de fazer isso e parar de te perseguir com o tempo. Você vai ver que vai valer muito a pena fazer o que Jesus nos manda fazer, que é amar o nosso próximo. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se esse vídeo te abençoou, não esquece de deixar o joinha para ajudar a impulsionar esse vídeo, para que outras pessoas também aprendam a como se portar diante de uma perseguição injusta. E bom, pessoal, se você gostou também desse tipo de conteúdo, nós temos aqui 5 vídeos por semana aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. É vídeo todos os dias, então o que não vai faltar é conteúdo pra você. Então não deixe de considerar se inscrever aqui no canal. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. É isso, pessoal. Um beijo no coração, fica com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!